estamos na conversa número 130 desta série de conversas sobre aves. E desta vez vamos voltar às limícolas para falar da seixoeira. Como é habitual nestas conversas, está aqui comigo o José Sousa, a quem dou mais uma vez as boas-vindas. Olá. Olá, Gonçalo, tudo bem? Pois é, 130, estamos quase a acabar, já só faltam umas 200 e tal, não? Ou 300. Pelo menos, sabes que eu outro dia estava a fazer as contas e considerando que cada conversa tem, em média, isto varia um bocadinho, mas em média uns 24 minutos, isso quer dizer que cada 5 conversas duram 2 horas, o que significa, grosso modo, que 60 conversas são 24 horas. Como nós já passamos as 120, isto já vai com mais de 48 horas ininterruptas de conversas sobre aves. Isto sem fazer pausas para comer nem para dormir. Portanto, Credo, vê assustador. bem, é um bocadinho assustador, não é? Mais de 48 horas seguidas a falar sobre aves. Considerando que ainda faltam 200 e tal, isto no final vai ser mais de uma semana. É o que me parece. Pronto, assim, só aqui umas Ninguém tem estatísticas pachorra rápidas. para nos ouvir falar tanto sobre aves. Olha que eu acho que tem, pelo menos a julgar pelas estatísticas que temos visto, há Vamos algumas ver. espécies, porque há espécies que têm muito mais procura que outras. Curiosamente, as limícolas são das que têm menos. É um enigma que ainda está por explicar. Esclarecer. Portanto, há outros grupos de aves que são mais procurados, mas nós, como já foi aqui referido anteriormente, mas eu vou referir para quem não apanhou nas conversas anteriores, nós não estamos a escolher as espécies aleatoriamente. Esta sequência de conversas segue exatamente a ordem pela qual as várias espécies foram entrando na minha lista pessoal de aves desde que eu comecei a fazê-la em 1987. E, portanto, Então, já que estás com essa coisa, conta lá como é que a seixoeira apareceu na tua lista. ora bem, a seixoeira apareceu na minha lista em dezembro de 2000, 2000 não, peço desculpa, isto já é o hábito, 1988, no dia 18, quando eu ia a caminho do Algarve com um dos meus primos, filho do meu tio que me ensinou a ver aves, e mais um amigo que na altura se interessava por isto também. Fomos os três de carro em direção ao Algarve, descemos pela costa alentejana, portanto atravessámos para Troia, parámos em Santo André, que já foi falado na conversa anterior, onde vimos o ganso de patola ali a partir da costa, e depois continuamos a descer ao longo da costa, parando aqui e ali, e um dos locais onde paramos foi em Vila Nova de Mil Fontes, que era um sítio que eu já tinha ouvido falar, já conhecia do mapa, mas nunca tinha visitado. Parámos ali então no estuário do Rio Mira, hoje em dia é um sítio razoavelmente bem conhecido e onde são feitas observações regulares, mas na altura não ia lá quase ninguém. Portanto, não havia muita informação da zona. Parámos ali, eu não sabia muito bem onde é que havia dito, portanto andámos ali a olhar um bocadinho em frente à vila, fomos até à boca do estuário, onde existe assim uma praia mista de rocha e areia, portanto com alguns rochedos expostos, e foi aí que eu vi um pequeno bando de limícolas a alimentar-se. Eu já conhecia algumas limícolas costeiras que tinha visto com o meu tio na praia de Santa Mar do Oeiras algumas semanas antes, que eu relatei, foi antes da expedição a Donhana, e eu com o meu tio, não muito tempo antes, 2 semanas antes, aprendi a identificar então o pilrito das praias, o pilrito escuro e a rola do mar, e então eu já me sentia um bocadinho mais à vontade com as aves destes habitats, e quando chegámos ali à boca do Rio Mira, eu vi uma limícola um bocadinho maior que as outras e rechonchuda, que era uma espécie que não me era familiar, e então aí obviamente socorri-me do meu fiel companheiro, o guia do Roger Peterson, e cheguei à conclusão que se tratava de uma seixoeira, que entre outros aspectos se identifica pelas patas esverdeadas, além de, como referi, o maior tamanho. Portanto, o meu primeiro contacto com a seixoeira foi então em dezembro de 1988, no estuário do Rio Mira. Ou melhor, na Foz do Mira, na Vila Nova de Mil Fontes. Eu tenho a percepção de que esta não é propriamente das limícolas mais comuns que nós temos aí, portanto pode-se dizer que tiveste assim um bocadinho de sorte em Não é das encontrar mais aquele bichinho. comuns, embora também não seja rara. Ou seja, a seixoeira em Portugal ocorre no inverno
e nas passagens migratórias, porque é uma espécie que nidifica no Alto Ártico, mas no alto mesmo, lá para cima. Portanto, elas nem sequer nidificam na Europa, nidificam acima da Europa. As zonas de nidificação são na Sibéria, mais concretamente numa península que fica lá mesmo para cima, no meio da Sibéria Central, que se chama Península de Taimir, e depois ainda mais a leste, numas ilhas que ficam a norte da Sibéria, portanto, entre a Sibéria e o Polo Norte, chamada Arquipélago de Anjou, ou Anzou, e noutra ilha chamada Nova Sibéria. E depois também numa região do extremo leste da Sibéria, e por fim também no Novo Mundo, em zonas do Alasca, no norte do Canadá e ainda em certas partes da Groenlândia, sobretudo na metade norte. Portanto, é uma ave que nidifica em latitudes elevadas. Eu não estive a verificar no mapa, mas eu diria que a maioria dos locais de nidificação se situa bem acima do Círculo Polar Ártico, provavelmente entre os 70 e 80 graus norte. Pois, isso realmente, quando eu também estive aqui a ver os mapas de distribuição, também achei assim, um bocado curioso e fiquei aqui com uma coisa aqui um bocado a bater. Eu vi uma referência de que há duas subespécies que são observáveis cá em Portugal. Sim. E essas A Seixoeira subespécies, tem pelos vistos, 6 uma vem lá de subespécies. cima, como tu Sim, aliás, disseste. já agora, espera, eu descrevi as zonas de nidificação, mas faltou aqui referir umas coisas. Elas invernam, Sim. elas depois descem e invernam nas costas europeias, africanas, americanas, asiáticas e australianas. Portanto, elas descem muito, como acontece com os pilritos das praias, talvez não se espalhem tanto pelas costas todas do mundo, mas ocorrem nas costas desde os Estados Unidos até a Argentina, desde as costas europeias de Inglaterra, por exemplo, até a África do Sul, depois no subcontinente indiano, na Austrália e na Nova Zelândia, só para dar alguns exemplos. Portanto, Mas é depois os uma ave movimentos migradora. são assim um bocadinho, diferem um bocadinho de subespécie para subespécie, não é? Uh, os movimentos não são totalmente conhecidos porque o facto de elas nidificarem no Ártico canadiano e siberiano faz com que sejam aves marcadas com pouca frequência nos seus territórios de nidificação, que são em zonas extremamente remotas. Os indivíduos anilhados, na sua maioria, são anilhados durante as passagens migratórias. Mas o que se sabe, o pouco que se sabe sobre as migrações desta espécie é que, sim, em Portugal ocorrem duas subespécies. A primeira é a subespécie nominal. Aliás, elas são 6 subespécies, ok? 6, das quais 3 no Novo Mundo e 3 no Velho Mundo, pelo que eu percebi. Portanto, no Velho Mundo nós temos a subespécie nominal, que é a que nidifica no norte da Rússia, incluindo a Península de Taimir, que eu falei há pouco, e em princípio é essa a mais importante que ocorre na Europa. Mas depois também há uma outra subespécie que é a Calidris canutus islandica, que nidifica apesar de se chamar islândica, ela não nidifica na Islândia, nidifica na Groenlândia e no Alto Ártico canadiano. Portanto, não sei de onde é que veio o nome islândica, talvez ela tenha sido descrita lá quando ocorria em passagem, mas a espécie não nidifica sequer na Islândia. É uma espécie que está muito mais a norte. Agora, sabe-se que essa subespécie islândica ocorre cá porque há uma recaptura de uma ave anilhada, uma ave da população neártica que foi anilhada na Islândia durante a passagem e foi recapturada em Portugal. De resto, as outras recapturas que há em Portugal ligam Portugal a países da Europa Ocidental e Central, mas mais uma vez são aves em passagem, né? Ou à Escandinávia, ou então às zonas de invernada na costa africana, desde a Guiné-Bissau à África do Sul. Portanto, elas invernam nas costas africanas, sendo de referir que o principal local de invernada em termos quantitativos é uma zona que fica na costa ocidental, na Mauritânia, que é de enorme importância para a invernada de limícolas, que se chama Banco d'Argan. O Banco d'Argan é uma zona extremamente rica em invertebrados, daqueles que se alimentam nos substratos de maré, portanto há nem sei quantos milhões de limícolas de várias espécies que invernam lá. Mas depois elas distribuem-se também por outros locais da costa africana. Ora, o que se sabe sobre as migrações desta espécie é que a Seixoeira é conhecida por efetuar migrações muito longas,
muito longas, de vários milhares de quilómetros de uma só vez, portanto devem acumular grandes reservas de gordura, e que têm muito poucos pontos de paragem para reabastecimento. E esses pontos de paragem normalmente não se situam na Península Ibérica. Por isso é que nós vemos cá relativamente poucas. É certo que de vez em quando, na primavera, principalmente na primavera, aparecem alguns bandos consideráveis, que podem incluir centenas ou até milhares, e elas aparecem todas já em trás de gala, não é? Todas cor de laranja, mas isso não acontece todos os anos e o efetivo que aqui aparece é relativamente reduzido face ao total da espécie, que deve ter para aí 1 milhão de indivíduos ou coisa que valha. Portanto, aparecem em alguns anos em grande número para aquilo que nós estamos habituados, mas são poucas no cômputo global, e o que se sabe é que elas fazem grandes voos diretos. Já foi especulado, é uma teoria que existe, que esta estratégia de fazer grandes voos com poucas paragens e de ir nidificar lá no alto Ártico, em latitudes muito elevadas, poderá ser uma estratégia para reduzir a predação. Isto porque, se fizerem poucas paragens, estão menos expostas aos predadores, porque fazem voos diretos. E se forem nidificar lá em latitudes muito elevadas, também há muito poucos predadores aí, portanto estariam menos expostas aos predadores. Isto foi uma hipótese que já foi desenvolvida, que eu li no Birds of the World. Enfim, não sei se é fácil de comprovar que será esse o motivo, mas de qualquer forma achei interessante como estratégia de migração de fazer longos voos, tendo como principal prioridade evitar a predação. Uma coisa engraçada que eu também li sobre essa questão dos longos voos, nesta espécie, também estive a ler o aspecto que se relaciona com as alterações fisiológicas a que o animal se sujeita para conseguir fazer essas migrações. E então há aqueles aspectos mais ou menos óbvios, como por exemplo a acumulação de gordura, não é, em grande quantidade, a alteração da musculatura que se torna mais robusta nos músculos de voo e menos nas patas. Mas depois também li uma coisa interessante, é que pelos vistos esta ave, que na sua alimentação, vá lá, normal, inclui alguns moluscos e coisas desse género, engole-os inteiros e pelos vistos tem uma moela extremamente forte, com que parte todas essas cascas. E essa musculatura diminui para permitir o voo, diminui isso, diminui o fígado, etc, etc, para aumentar as reservas de gordura. O que quer dizer que quando elas param a meio do voo de migração, não têm essa mesma capacidade de se alimentarem de bichos de casca rija. E então, pelos vistos, pelo menos na costa americana, acho que eles sincronizam o período de migração com a altura da desova do caranguejo ferradura. E então alimentam-se dos ovos do caranguejo ferradura, que são macios, não dependem da tal moela extremamente forte para se alimentarem e para poderem continuar o voo. E que em poucos dias aumentam assim 45% do peso em gordura, uma coisa descomunal, espetacular. Essa questão das alterações fisiológicas é muito interessante. Outro aspecto interessante acerca da ocorrência desta espécie, quem já está habituado a ver seixoeiras, portanto, elas podem passar no outono, mas são sempre muito menos, as maiores quantidades aparecem na primavera. E uma coisa que eu reparei desde há muitos anos, quando comecei a ver as seixoeiras em migração primavril, como eu disse que elas aparecem já todas cor de laranja, com as cores nupciais, é que essa passagem é muito tardia e os grandes números de seixoeiras aparecem na segunda ou mesmo na terceira semana de maio, portanto lá para 15, 20 de maio, às vezes mais tarde. E a razão para esta passagem tardia está relacionada com o facto de elas nidificarem naquelas latitudes elevadas, porque o degelo nessas zonas já para lá do Círculo Polar, de facto já só se dá no fim de maio ou no início de junho, portanto elas não teriam vantagem em ir para lá em março ou abril, porque aquilo está tudo cheio de neve e gelo. Elas já têm a migração preparada, ou seja, a migração efetua-se numa altura em que se está exatamente a dar o degelo. Por isso é que as seixoeiras, quando nós estamos a ver a migração, por exemplo, num ano normal, nós começamos a ver umas aves a chegar da África, outras aqui em passagem, limícolas e passeriformes, passa muitas aves durante o mês de abril, algumas no início de maio. Depois do início de maio,
a passagem da maioria das espécies terminou e então aparecem as seixoeiras. Portanto, as seixoeiras, a passagem migratória normalmente é a última espécie a passar para cima, digamos assim, nas nossas zonas úmidas costeiras. É de facto uma passagem muito tardia que está relacionada, como eu disse, com o facto de nas áreas de nidificação o verão chegar muito tarde. Então, e nesse caso, cá, para se observar, o que é que tu recomendas, locais e datas? Bom, eu acho que a altura mais interessante para observar as seixoeiras, precisamente por estarem, quer por estarem em plumagem nupcial, quer pela quantidade, é na segunda e na terceira semana de maio. E nessa altura, em certos anos, porque isto depois é variável, em certos anos aparecem muitas, noutros anos não aparecem quase nenhumas. Nesses anos em que aparecem muitas, podem-se ver às vezes bandos de 100, 200, 500, em certos anos até elas podem ser tão abundantes que chegaram-se a contar bandos de mais de 3.000 em certas zonas úmidas. Por exemplo, 3.337 seixoeiras na Ria Formosa entre 18 e 21 de maio de 1985. Repara a data tardia, 18 a 21 de maio. E depois, em maio de 1991, no fim do mês, 700 na Ria de Alvor. E depois, ainda em maio de 1992, 3.121 na Ria Formosa. E no mesmo ano, maio de 1992, no dia 13, 900 na Ria de Alvor. Estes valores elevados são sempre na segunda ou na terceira semana de maio, às vezes na quarta. Durante pouco tempo, então. Sim, elas ficam lá. Eu, nas zonas onde as observei em passagem, às vezes podem lá estar durante 3, 4, 5 dias, às vezes uma semana, mas depois vão-se embora. Portanto, estão ali claramente a acumular A reservas. reabastecer. Exato. Portanto, este é o período mais interessante, quer pela quantidade, quer pela plumagem. Fora isso, é possível encontrar às vezes algumas, mas em menor número no final do verão. Estas em passagem migratória primaveril é normalmente em estuários. Portanto, em zonas úmidas estuarinas ou lagoas costeiras. No outono também aparecem em estuários, embora em menor quantidade e já não estão assim cor de laranja. E depois no inverno há dois locais principais de invernada onde elas aparecem em números razoáveis, que é na Ria Formosa e no estuário do Tejo. Mas depois, pequenos números, às vezes indivíduos isolados, aparecem em praias de areia ou de rocha ao longo da costa, que foi o caso deste indivíduo que eu observei em Vila Nova de Mil Fontes, é um daqueles que aparece pontualmente aqui e acolá. Eu estou a dizer um indivíduo, não me recordo se era um, se seriam mais, mas se fossem mais também não seriam muitos, poderiam ser 2 ou 3. E é possível fazer observação fora ou seja, em época de reprodução, alguns jovens não reprodutores que fiquem por aí, coisa assim do género. Há informações publicadas que dão conta que indivíduos não reprodutores podem ficar nas áreas de invernada durante todo o ano e há registros de observações dessas em Portugal. Isto é normal com muitas limícolas, são provavelmente ou imaturos que ficaram durante o período estival nas zonas de invernada, ou então são adultos não reprodutores, que também pode acontecer, aves que não migraram, ou aves, sei lá, que começaram a migração para cima e depois voltaram para baixo, ou pode haver diversas razões, mas de uma forma geral, mesmo em junho, que é normalmente o mês em que nós temos menos limícolas cá, porque foi quase tudo lá para os territórios do norte, mesmo em junho, chegando a um estuário, aparece sempre lá algum pilrito, algum maçarico, alguma seixoeira, portanto, pequenos números às vezes nas salinas podem aparecer. Portanto, a resposta é sim, pode haver alguns durante a época dos ninhos, mas não se estão a reproduzir cá, não haja confusões. Vamos aqui aproveitar os últimos minutos para falar do nome. Calidris canutos, de onde é que isto vem? Bom, calidris vem do grego calidris, com capa ou calidris, que era um, um termo usado pelo Aristóteles, que é um dos autores famosos da antiguidade em termos de história natural, e que esse termo designava uma ave acastanhada ou acinzentada que frequentava zonas ribeirinhas, mas que ele não explica que ave é que era, e mais tarde conjecturou-se que isto seria algum tipo de maçarico, e depois o Linneu aproveitou esse termo. Aliás, não sei se foi o Linneu que cunhou o termo calidris, porque o Linneu chamou esta espécie tringa canutos. Tringa. Portanto, eu acho que o género calidris aparece mais tarde, proposto por outro autor, que eu até posso confirmar quem era,
só para não estar aqui a dizer incorreções. Portanto, o Linneu efetivamente chamou isto Tringa canutos. O nome Calidris, o gene Calidris, é proposto em 1804, e é nessa altura que o género portanto, que algumas aves, nomeadamente os pilritos, transitam, neste caso do Tringa, para o género Calidris. Canutos é um nome muito curioso, porque alegadamente vem de Canuto, que era um rei da Noruega e da Dinamarca e da Inglaterra, que reinou no século XI e que conta-se, diz a lenda, que ele considerava as seixoeiras, depois de bem engordadas com pão branco e leite, como sendo uma verdadeira iguaria. Portanto, o nosso amigo Canuto gostava muito de comer seixoeiras, diz a lenda, e então este nome alegadamente será para referenciar o Canuto. E se isto é verdade, este será apenas o segundo epónimo na história da nomenclatura aviar, porque o Linneu deu muito poucos nomes epónimos a homenagear, e quando homenageou não era para homenagear contemporâneos como se faz hoje em dia, era para homenagear figuras mais antigas. Um dos que ele homenageou também foi o Aristóteles no famoso Aristóteles do Corvo Marinho de Cristo, de que aliás vamos falar muito em breve. Portanto, o Canutos vem então do Canuto. Antes de terminarmos, já agora, se me permites, gostava de deixar também aqui um apontamento. Eu permito. Que eu vou também aproveitar para elaborar um bocadinho melhor na próxima espécie que nós vamos gravar, porque também há aqui algumas situações estranhas, tem a ver com o Estatuto de Ameaça. O Estatuto de Ameaça desta espécie, a nível global, esteve muitos anos em pouco preocupante, mas depois começou a ser notado um decréscimo populacional a nível global e atualmente está em NT, que é quase ameaçado. Apesar da grande dispersão da espécie pelo planeta fora, não é? Sim, mas o facto das populações estarem em decréscimo generalizado às vezes é um dos critérios possíveis para subir de categoria de ameaça, porque pode ser abundante, mas se estão a diminuir e se não houver nada para travar essa tendência, a probabilidade é de que essa tendência de diminuição se mantenha. Portanto, está NT. Agora, a situação um bocadinho mais estranha é a situação em Portugal. Porque a situação em Portugal, no livro vermelho anterior, estava como VU, que era vulnerável. E eu fui ver, e no livro vermelho atual, ou melhor, na lista vermelha, está como endangered, em perigo. E eu fui ver o que é que dizia a ficha do livro vermelho anterior para tentar perceber o que é que tinha mudado. E na ficha do livro vermelho anterior, publicada em 2005, a justificação para ser vulnerável é que a espécie tem uma população muito reduzida, tem uma população reduzida inferior a 1000 indivíduos. E no livro vermelho atual, no PDF que está disponível no site, está em perigo porque diz que a população é muito reduzida, estimada entre 100 e 1000 indivíduos, portanto também é inferior a 1000 indivíduos. Não são dados aqui quaisquer outros elementos que permitam entender se é inferior a 1000 indivíduos, porque é que passou de vulnerável para em perigo. Eu depois tentarei, em parte, interpretar esta questão na nossa próxima conversa, porque há aqui uma situação muito parecida. Para já deixo aqui só esta nota dos 1000 indivíduos que aparentemente sem alteração populacional passou de vulnerável para em perigo. E já agora uma outra nota que eu também já referi noutras limícolas, é preciso ver que quando estamos a avaliar estas populações invernantes na lista vermelha, estamos a falar de populações marginais. A espécie é muito abundante a nível global e o facto de nós estarmos num país relativamente pequeno onde a população invernante é reduzida e o facto da grande maioria das seixoeiras invernar em África, em particular no Banco de Argan, na Mauritânia, como eu já referi, faz com que a nossa população tenha pouco significado ao nível global. E, portanto, o facto de estar, seja vulnerável, seja em perigo, tem que ser entendido como sendo apenas uma pequena população periférica com pouco significado global. Mas isto é apenas um apontamento para nós entendermos que quando estamos a falar de avaliações regionais isto acontece com alguma frequência. Não me vou alongar mais sobre esta questão do Estatuto de Ameaça, mas prometo voltar a esta questão na próxima conversa. Gonçalo, obrigado. Mais uma conversa e também, obrigado, mais uma Zé. vez, Obrigado a todos os que têm a pachorra de nos ouvir ao fim de 130 conversas, não é? Portanto, mostra
uma certa capacidade de tolerância que agradecemos. Até Ou à então próxima. mostra que realmente, além de eu e tu, há aqui mais pessoas a interessar-se por estes assuntos. É isso, também é verdade. Pode acontecer, pode acontecer. Até à próxima então, Gonçalo. Deus, até a próxima.